Grata alegria de tentar entrar em áreas onde pouca coisa tem sido feita. Vocês sabem que nós temos, não somente em português, mas mesmo na língua inglesa, muitos gaps, muitos buracos que não foram explorados. E eu, metido, tento entrar nessas esferas, e quem entra nessas esferas como um explorador recebe tapa de tudo quanto é lado, apanha de todo lado. Mas nós temos que ter coragem de assumir o que nós cremos. E inclusive quando amanhã eu perceber que essas coisas que eu ensino não estão corretas, alguma coisa eu tenho que chegar e dizer, eu errei. Que teologia, é possível errar em teologia. Não tem erro em revelação. Porque a revelação vem de Deus e Deus não erra. Mas em teologia tem erro, porque teologia é a tentativa humana de entender a revelação divina. Portanto, eu estou sujeito a erro quando eu falo e escrevo uma porção de coisas. Mas eu peço a graça de Deus cada vez que eu subo num púlpito para falar, ou numa sala de aula, para Deus me deixar ser fiel. Deus segurar minha boca, não deixar falar coisa da minha cabeça somente, mas ter fundamentos da Escritura. E quando eu não tenho muito fundamento, eu tenho que ter a coragem de dizer, isso aqui é uma tentativa de entender, ainda que muitas coisas não estejam claras. E então eu tenho tentado entrar nessa área que eu vou mexer um pouquinho só hoje. Hoje é só uma pitada de algumas coisas nas quais eu tenho trabalhado. Deixa-me só situá-los. O que vem à mente quando você fala em consumação? A palavra diz respeito ao término, ao ápice de tudo que foi feito. Criação, queda, redenção, que culmina na consumação da redenção humana. É o não ainda da escatologia. Lembra bem, a redenção é o já. É o que aconteceu. Mas há um aspecto da escatologia que é o ainda não, ou não ainda. Esse não ainda é que diz respeito à consumação. E pega os livros de teologia, os compêndios maiores, os mais específicos, todos eles tratam de consumação. E a consumação termina na transformação dos que estiverem vivos e na ressurreição daqueles que morreram. E então todo mundo vai para a glória. Só que não se trata muito da glória. O mais que nós ouvimos, eu acho que a boa parte de vocês ouviu durante a vida toda na igreja que o destino final nosso é o céu. Estou certo ou errado? Céu é o nosso ponto final, é o ápice. Na verdade, eu vou um pouquinho além de consumação. A consumação termina no completamento da redenção no último dia. O que vai acontecer depois do último dia será o que o autor bíblico chama de o dia eterno. É o começo de uma nova era, onde nós vamos viver para sempre e sempre. E que eu tenho enfatizado, e não é o céu. Nós vamos trabalhar com novos céus e nova terra. É o recomeço daquilo que foi perdido lá no Éden por causa da queda. Mas muito mais trabalhado. Muito belamente enfeitado. E pouca coisa revelado de maneira clara. Mas o que Deus tem revelado é suficiente para que nós tenhamos vislumbres preciosos do que Deus tem reservado para aqueles que o amam. O que vai acontecer com os que ressurgirem? E o que vai acontecer com os que forem transformados, aqueles no abrir e fechar de olhos? O resultado neles é exatamente o mesmo. Eles terão corpos glorificados e almas glorificadas. Eu tenho dito sempre que morte é separação do homem de si mesmo. Minha mãe morreu, ela estava em Cristo. Minha mãe
está sepultada e minha mãe está com Cristo. Um dia, na vinda do Senhor, quando ele chegar para consumar todas as coisas, minha mãe vai se encontrar consigo mesma. Então, ela vai ser ressurreta. Se eu estiver vivo àquela altura da vinda do Senhor, eu não morrerei necessariamente, mas eu terei que ser transformado, e a transformação minha vai ter como resultado o mesmo tipo de corpo que minha mãe vai ter, o mesmo tipo de alma, ou seja, um corpo e uma alma parecidos com o de Jesus Cristo. Um corpo semelhante ao corpo da sua glória. E assim será com todos vocês. Eu serei eu mesmo, vocês que estiverem lá, naquele tempo, vocês me verão e me reconhecerão. Falei, Heber, você está mais bonito do que você era. Porque todas as coisas que enfeiam-nos, todas as coisas que são resultado em última instância da queda, vai ser retirado. As nossas enormidades, as nossas coisas muito... como é que chama quem é muito magro mesmo? Aquelas moças que... isso, obrigado, anoréxicas. Essas coisas vão ser retiradas, as nossas fealdades vão ser tiradas, as coisas que nós não gostamos e não amamos em nós mesmos vão ser retiradas. Porque tudo que é resultado da queda vai ser tirado. E daí você vai ver, não há mais dor, mais tristeza, mais morte, mais angústia. E João fala de maneira muito clara em Apocalipse 21, essas coisas. Então, a ressurreição será minha, será sua. Se você não se gosta do jeito que você é agora, e tem mulheres que não se gostam muito, homens menos, é que eles não têm muito olho para ver, mas nós vamos amar a nós mesmos muito mais do que nós amamos hoje. E nós vamos dar muitas graças a Deus pelo jeito que Deus vai nos fazer. Porque nós seremos santos na plenitude do nosso ser. Quer na fisicalidade nossa, quer na espiritualidade nossa. Nós vamos refletir perfeitamente quem o irmão mais velho nosso é. Jesus Cristo Redentor. Então, isto posto, eu quero lembrar vocês que nós vamos trabalhar com o lugar onde a igreja de Deus viverá. E eu vou explicar para vocês, tentar explicar para vocês tanto em Apocalipse 21, tanto o entendimento de Nova Jerusalém como o povo de Deus, como o entendimento de Nova Jerusalém como o lugar onde o povo de Deus vive. Dito isto, eu vou trabalhar com o texto da Bíblia. Vamos lá ler Apocalipse 21. Alguém leia em voz bem alta, de tal forma que... Não, eu vou ler, senão ninguém vai ouvir na internet. Verso 2, 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. 21, 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ainda no verso 10 a 14, esses dois primeiros eu vou trabalhar como a Nova Jerusalém sendo a esposa do Cordeiro, sendo a igreja, o povo remido. E agora vem a Nova Jerusalém como uma cidade, o lugar onde os remidos vão viver. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus.
O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas e junto às portas 12 anjos. São os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então eu vou começar trabalhando com... eu vou justificar a identificação da Nova Jerusalém como povo de Deus e como o lugar onde o povo vai morar. Mas eu vou ter que começar lá no Antigo Testamento. Então, pega o nome Sião, por exemplo. Vou pegar 2 ou 3 nomes para ilustrar o que eu vou dizer até o restante da palestra. O nome Sião. Primeiro, Sião tem a ver com a cidade física do povo de Deus, lá no Antigo Testamento. Essa é uma citação de Isaías 35:10. Anota lá. Isaías 35:10. Eu leio o texto, diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o remido. Veja a diferença aqui, logo no começo do verso. Os resgatados do Senhor, esse é o povo do Senhor. Aqueles por quem o Redentor morreu e viveu. Os resgatados do Senhor. Eles vão chegar, eles vão voltar e vão chegar para um lugar. Voltarão a Sião. Então, Sião aqui é identificação do lugar para onde os remidos vão. Observe que o texto está tratando de alguma coisa futura. Alguns de nós tentam colocar isso em tempos do Antigo Testamento. Outros tentam colocar em tempos de milênios, que tem formação pré-milenista, mas parece-me que não haverá nenhuma outra época, e nunca houve até agora, em que os resgatados do Senhor voltarão cheios de alegria e de júbilo, e alegria eterna coroando a cabeça deles, e fugindo deles a tristeza e o gemido. Mas eles virão a Sião deste jeito. Em outras palavras, os remidos de Deus irão à Nova Jerusalém, da qual Sião é apenas um nome. E Deus fala ao profeta a respeito do tempo da extensão dos novos céus e da fundação da nova terra. Pensa um tempo em que os resgatados do Senhor virão e terão alegria imperdível. Viverão num tempo onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais gemido. Nem no milênio dos pré-milenistas isso não acontecerá, porque ainda haverá pecado no pensamento deles. Ainda haverá dor, ainda haverá tristeza. Os remidos ainda conviverão com os não remidos. É um mundo um pouco nevoado. Mas esta expressão, e fugirá deles toda tristeza e fugirá deles todo gemido. Essa é uma expressão que cabe somente depois da consumação de todas as coisas. Quando Deus começar uma nova era na vida do seu povo, que é a era onde o povo vai habitar na nova terra. É importante que você entenda que não podemos separar radicalmente a Sião espiritual, que é a igreja, que é o povo, que são os remidos, separá-lo da Sião literal, que é a cidade, que é o lugar onde esse povo vai viver. Assim que você não pode separar o jardim do Éden dos habitantes dele. Alguma coisa. Deus sempre redime primeiro os habitantes. Ou Deus sempre faz primeiro os habitantes, depois o lugar. Vocês se lembram que no Éden Deus fez primeiro
Quem? O homem. Depois ele plantou o jardim e botou o homem lá dentro. Ele preparou o homem e então preparou o lugar do habitat do homem. E então colocou o homem no jardim. Na consumação da nossa redenção, nós seremos os primeiros. E então Deus vai arrumar o lugar de habitação nosso. E então vai colocar-nos nesse lugar. Tanto nós como o lugar somos chamados de Sião. Eu vou mostrar isso para vocês já já. Então, a existência de Sião como lugar é um efeito colateral, digamos, da existência de Sião como povo de Deus, como igreja. Porque Deus redime não somente os habitantes, Deus redime também o habitat. Deus não faz as coisas pelas metades, ele tem iniciativa e tem acabativa. Isto é, Deus faz as coisas perfeitas. Ele vai arranjar um lugar perfeito para botar gente aperfeiçoada, gente amadurecida, gente remida completamente. Então, nesse lugar redimido, Deus vai colocar pessoas redimidas. Lembre, a redenção nossa traz para Deus a tarefa de redimir o lugar que vamos habitar. Vocês se lembram que Paulo fala em Romanos, e eu trato isso no meu terceiro livro, que a criação geme e suporta angústias até agora, esperando ser redimida do cativeiro da corrupção. E Deus vai redimir esse lugar e vai lá botar você e eu, depois do completamento da nossa redenção. Então, 51:11 de Isaías, leia comigo aí. Novamente a ideia. 51:11. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião. Perceba. Os remidos de um lado e Sião do outro lado. Eu estou tratando por enquanto de Sião como sendo o lugar onde os remidos vão habitar. Então eles virão a Sião. E veja que o conteúdo é mais ou menos o mesmo do verso anterior que lemos. E perpétua alegria lhes coroará a cabeça. E regozijo e alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o remido. Somente esses remidos se locomoverão, serão locomovidos com sentimentos gozosos, nunca dantes experimentados por remido algum. Esses remidos serão conduzidos a Sião de uma maneira fantástica. Ele usa 3 palavras ao menos em hebraico diferentes: júbilo, alegria e regozijo. E nunca mais haverão de experimentar qualquer outra coisa que não tenha essa conotação. Nunca mais haverá sofrimento, penalidade de forma alguma. Imposição judicial de Deus alguma haverá. Eu sonho com o tempo em que estas coisas estarão ausentes de nosso meio. Imagina você viver numa terra onde pecado não exista, onde dor não exista, onde tristeza, onde lágrimas, coisas próprias da maldição divina que está sobre este mundo ainda. Você devia parar um pouquinho para sonhar, para pensar nestas coisas. Nós vivemos o nosso dia a dia e pensamos muito no aqui e no agora. E nos esquecemos de que Deus tem reservado coisas fantásticas para nós, por causa do amor dele por nós e não por causa daquilo que nós fazemos. Então, eles virão a Sião. Agora, perceba que no mesmo capítulo 51:11, eu vou ver a letra B. Sião tem a ver com o povo de Deus que habita em Sião. Olha aqui, a palavra usada de 2 maneiras diferentes. Sião tem a ver com o povo de Deus que vai habitar onde? Sião. Veja o verso 16 do mesmo capítulo 51.
ponho as minhas palavras na tua boca, referindo-se ao profeta, e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus. Perceba que o contexto aí é de novos céus e nova terra. E funde nova terra. E eu diga a Sião, o quê? Tu és meu povo. Percebe? Sião, o lugar onde o povo vai habitar, os remidos vão habitar, e Sião, que é o povo de Deus. Por isso que eu disse a vocês que Nova Jerusalém é ao mesmo tempo o lugar onde os remidos vão habitar e é a igreja de Deus composta de remidos. Então sempre há nessas palavras proféticas referindo-se a Sião como possuindo duas conotações: a física e a simbólica, ou espiritual, como você queira. Sempre há. Tu és Sião, isto é, tu és meu povo, e tu vais habitar em Sião. É bonito isto, é uma coisa que poucos de nós temos observado. Veja Isaías 1:27. Lembra bem, o contexto desses versos que estamos trabalhando, especialmente desse último que nós lemos, diz respeito ao tempo da fundação de novos céus e de nova terra. Em nenhum período da história humana os homens terão gozo e regozijo e alegria como nesse tempo. 1:27 fala assim: Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Novamente aqui Sião como sendo composta de pessoas redimidas que se arrependem. E são pessoas que se arrependem, não uma cidade que se arrepende. Portanto, Sião aqui faz menção ao povo que habita em Sião. Os redimidos do Senhor, aqueles a quem o Senhor justifica. Eu posso pegar, no meu segundo ponto aqui, o nome Jerusalém. Vamos lá, no começo. Abra Isaías 65. Jerusalém significando povo novamente. Agora eu falei Sião, eu estou usando um nome sinônimo de Sião, que é Jerusalém. Mostrando que ao mesmo tempo é povo e ao mesmo tempo o lugar onde o povo vive. Isaías 65, 17 e 18. E o contexto aqui também é de novos céus e nova terra. Eu leio versos 17 e 18. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém, que é povo. Eu crio para Jerusalém alegria. E aqui é um paralelismo hebraico. Ele fala, eis que crio para Jerusalém e para o seu povo. É uma forma de você falar duas coisas de forma diferente, da mesma coisa. Eu crio para o seu povo regozijo. E exultarei por causa do meu povo. Ou, me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela, isto é, em Jerusalém, nem voz de choro, nem de clamor. Portanto, aqui é fácil de perceber que o profeta Isaías, debaixo da inspiração divina, debaixo sendo alguém a quem Deus tinha revelado a verdade, e fala de nova terra, e fala de Sião como povo. O fato desta multidão ser redimida e ser denominada Jerusalém, reforça esta ideia da designação, referindo-se tanto aos remidos como ao lugar onde os remidos vivem. Em Isaías 66, logo depois, veja o segundo ponto, significando o lugar onde o povo de Deus viverá. 66, 10, 13 e 20, eu vou ler. 10. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Exultai com ela, todos os que por ela pranteastes. Verso 13.
Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Este é o lugar onde o povo de Deus vai viver. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, liteiras, sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém. Esse é o lugar onde os remidos vão viver. Diz o Senhor, porque quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas e manjares em vasos puros à casa do Senhor. Então, ao mesmo tempo em que Jerusalém é vista como povo, aqui ela é vista como o lugar onde o povo de Deus vai ser consolado. E vós sereis consolados em Jerusalém, isto é, na nova terra. Eu vou chamar isso de Nova Jerusalém, aliás, João é que vai chamar isso de Nova Jerusalém. Mais um texto aqui, só escutem, está em 2:1 de Isaías e 3b, escuta lá. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor sairá de Jerusalém. É o lugar em que eles vão ouvir a doce palavra de Deus. E a propósito, lançar aqui umas minhocas na cabeça de vocês. A revelação de Deus vai continuar. Nós vamos conhecer coisas de Deus que nós não imaginamos dele. Para os propósitos de hoje da redenção, tudo que tinha que ser revelado já foi revelado. Mas há mais coisas. Hoje nós vemos por espelho, nós vemos por enigma, nós vemos ainda anuviadas muitas coisas. Mas há uma porção de coisas ainda que Deus vai mostrar de si mesmo. Nós vamos ver a glória de Jesus que nós não conhecemos ainda. Nós vamos ver Deus na sua glória, coisa que nós não vimos ainda. E nós vamos conhecer coisas fantásticas do Deus em que nós cremos hoje. E se você acha que Deus é grande, ele vai ser mais grande ainda. Aos nossos olhos ele vai parecer um Deusão. É feio falar isso, né? Mas é um Deus inimaginável. Nós vamos ver vislumbres dele. Você e eu não vamos esgotar quem Deus é, porque a nossa cabeça finita não pode conter a infinidade de Deus, mas ele vai revelar muito mais coisas dele. A glória que Moisés quis ver de Deus, em alguma medida ele vai mostrar a nós. Só em alguma medida, porque nós não somos capazes de ver tudo o que Deus é. Mas vamos ver mais do que nós conhecemos. É por isso que é dito que a palavra do Senhor vai ser dita de Sião ou em Sião. Para Sião. Mais um outro nome. Eu falei, o primeiro nome qual foi? Sião. O segundo, Jerusalém. E o terceiro, Jerusalém Celestial. Hebreus 12, 22 a 23. Eu leio o texto. Hebreus 12, 22 a 23. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo. E olha como ele a chama. A Jerusalém Celestial. Tá? Então, essa Jerusalém Celestial terá incontáveis hostes de anjos. E fala de universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados do céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Nós vamos trabalhar com a conotação dupla desse nome, Jerusalém Celestial. Então, tende chegado ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial. Bem, primeira coisa, Jerusalém Celestial é vista como sendo um povo. E esse povo tem algumas designações. Primeira, Assembleia Universal. Tá? Assembleia Universal. Os remidos compostos de todas as partes do mundo. De todas as chamadas igrejas nossas. Porque nem todo mundo está na igreja é remido.
mas os remidos sempre estarão dentro da igreja, onde se prega a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Então, todos os remidos que morrem neste mundo vão para o céu, se isto acontece antes da vinda do Senhor, que é o lugar de morada deles até que o Senhor volte para habitar na Nova Jerusalém, que Ele mesmo já está construindo. Eu vou falar sobre isso depois. Enquanto esse povo remido está no céu, eles são vistos por João como sendo uma multidão inumerável, uma multidão composta de gente de todas as raças, povos, tribos, línguas, nações. Daí o nome Assembleia Universal. Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas os cultos em frente ao trono, na grande praça, onde passa o rio, onde tem as árvores, a árvore da vida, etc. Depois vocês leem na Escritura isto. É uma praça enorme e vai haver culto, eu diria que diariamente. Multidões e multidões diariamente se revezando no culto contínuo ao Senhor. Tenta lembrar um pouquinho como era no Antigo Testamento. Havia um templico pequeno, a Michuruca. Os da Universal hoje são maiores que o Templo de Jerusalém, é verdade. Não é tão... Mas para os padrões de então era um grande. E lembra que os sacerdotes tinham turnos de oferenda de sacrifícios. Lembra que o pai do João Batista tinha o seu turno e assim, porque era serviço constante, era culto constante. Por quê? Todo mundo que era de Israel tinha que vir ao menos uma vez por ano para prestar culto no templo. Não é? Eu falei na palestra e algumas pessoas não gostaram, lá numa coisa que não vai haver mais templo. Mas vai haver culto. Porque Deus será o nosso templo. Então nós vamos adorar a Deus constantemente, em multidões inumeráveis. Provavelmente nunca eles se reunirão para esse culto, todos de uma, mas eu posso ter a boca calada, Deus pode juntar todo mundo, fazer excursão, todo mundo para a Nova Jerusalém, não é? Mas essas santas assembleias, essas assembleias universais estarão presentes na igreja de Deus, prestando culto comunitário a Deus, recordando as santas assembleias dos tempos mais antigos. Segunda coisa, como povo, Jerusalém celestial é identificada como igreja dos primogênitos, está aí. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas refere à ideia de primogênito, à ideia de posição, de privilégios em que uma pessoa se encontra, enfatiza a espécie de pessoa que possui preeminência. Somente os chamados primogênitos estarão presentes. Não primogênito físico, não é a ideia de primeiro de cada família, mas a ideia é de preeminência. E todos nós seremos preeminentes. Então é chamada de Assembleia Universal, é chamada de igreja composta de primogênitos, ou seja, aqueles em quem Deus confiou o seu reino e os botou no seu reino. Terceira coisa que eu não posso me demorar muito, Jerusalém Celestial como povo é identificado como sendo o espírito dos justos aperfeiçoados. São 3 nomes que esse povo recebe nesse texto de Hebreus que nós lemos. Espírito dos justos aperfeiçoados indica algumas coisas. Primeiro, que é uma referência a crentes que já morreram. Tá, o texto é óbvio. Embora haja divergências entre comentadores sobre se esses justos viveram antes ou depois do cristianismo. É minha opinião pessoal que é uma referência a crentes de todas as épocas que já tinham morrido e que estavam no céu. Segunda coisa, é uma referência à natureza imaterial deles. A expressão espírito dos justos aperfeiçoados. Eu vou falar uma outra bobagemzinha aqui para botar minhoca na cabeça de vocês. Espírito dos justos aperfeiçoados. A tendência da igreja cristã mais ortodoxa, da igreja cristã mais conservadora, é sempre, ou foi sempre pensar que lá no céu nós seremos somente espíritos, porque o nosso corpo está aqui.
nós estaremos lá, ao mesmo tempo que nós estaremos aqui. Então, nós somos chamados de espírito dos justos aperfeiçoados. A chamada morte física, como eu lhes disse, é a separação de nós, de quem mesmo? De nós mesmos. Do material, do imaterial. Eu disse da minha mãe, lembra? Minha mãe está lá sepultada, minha mãe está com Cristo. Por quê? Porque ela está morta. Entenda isso. Os mortos podem estar ao mesmo tempo na sepultura e ao mesmo tempo estar com Cristo. Então, esses justos com espíritos aperfeiçoados, eles são pessoas que estão lá, mas a ideia mais comum é de que eles estejam somente em espírito. A minhoquinha que eu ia botar é o seguinte: eu sempre criei e ainda não abandonei completamente a crença de que aqueles que morrem e estão com Cristo estão em espírito somente, tá? Eu creio que existe, atenção, eles não estarão com o corpo deles, eles não estarão com o corpo original que pertence a eles e com o qual eles vão ressuscitar, tá certo? Isso aqui é ponto sem discussão. Agora, ao invés de ser alguma coisa vaga, etérea, imaterial, é possível que eles recebam lá alguma coisa corpórea provisória, tá? Não cheguem amanhã na igreja e comecem a ensinar isso. Não façam isso. Estudem primeiro este assunto. Eu vou dizer por quê. Uma argumentação longa, eu não sei se vai dar para chegar lá hoje, mas mostra assim: eles estão vestidos de vestiduras brancas, fantasminha não veste. Você lembra? Tem alguma coisa que segura as roupas deles. Fantasminha não aparece lá no Monte da Transfiguração. Quem que apareceu mesmo? Moisés e Elias. E os discípulos reconheceram que era Moisés e era Elias. Então, essa forma corpórea temporária, provisória, possivelmente, provavelmente acontecerá. Mas isso aqui é apenas uma guess. Tome isto apenas como uma ideia na qual você vai trabalhar. Eu vou dar algumas razões pelas quais isto é perfeitamente possível. E eu não estou sozinho nisso. Vocês vão me dar tapa na cara, tem que dar tapa na cara de alguns figurões por aí. Se der tempo, eu dou o nome deles depois. Esta expressão, espíritos aperfeiçoados, diz respeito à natureza moral deles. Espíritos sem mácula. Espíritos sem mancha. Ou seja, a redenção da natureza imaterial deles é plena. Não há nenhum dolo na alma deles. Não há nenhum pensamento impuro, não há um sentimento impuro, não há nenhuma volição impura. Espíritos dos justos aperfeiçoados. Então diz respeito à natureza moral deles. E veja que esta Jerusalém celestial é vista como sendo uma cidade física. Neste momento presente da história nossa, esta Jerusalém ainda não está acessível aos cristãos regenerados. E eu não sei se esta cidade está acessível aos remidos na glória. Eu creio que ainda não. Jesus Cristo é o autor e edificador da cidade tão ansiada, desde tempos imemoriais. E eu vou trabalhar com isso aqui até o final da aula, se Deus quiser. E ele disse: eu vou preparar-vos lugar. E ele está trabalhando. É possível que minha mãe e os de vocês que morreram em Cristo Jesus contemplem ou até sejam lá
cooperadores nisto, participe como servente de pedreiro ou coisa parecida, lá. Mas Jesus Cristo é o arquiteto e edificador. E Ele está construindo a cidade no lugar do jardim. É outra história boa. Eu já falei os sinônimos, não é? Os 3 sinônimos que eu usei para ilustrar no Antigo Testamento que tanto significa tanto uma coisa quanto outra, ou seja, tanto o povo quanto o lugar onde o povo vive. E aqui agora em Apocalipse eu vou mostrar a mesma coisa. Vi a cidade santa, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, e adornada por sua esposa. Percebe? É um troço grande. Eu estava vendo essa semana, foi ontem à noite, assim, bem tarde da noite, o sono desapareceu, e eu vi aquela, como é que é? Já meio antigo o filme, 4 de julho lá. Isso, ele vê filme bastante. Independence Day. Aquela nave, né? Aquela nave mãe, aquelas naves, tudo baixando na terra. Eu me lembrei. Isso é uma ideia da imaginação humana do autor do filme e tal. Mas o que Deus vai fazer vai superar em muito isso. Imagine não só o povo descendo, imagine o lugar, que esse povo vai estar nesse lugar, vai descer. E não é do tamanhinho daquela nave. Se vocês tiverem tempo, ainda consultem a Escritura hoje, e veja que essa cidade é quadrangular, ela é quadrada, e ela mede 12.000 estádios em cada parte. 12.000 estádios significa 2.200 quilômetros em cada lado. É maior do que a nave. E Deus vai fazer descer do céu sobre a terra. Onde fica o céu? Não sei. Sei que é lá para cima, não sei onde. Mas é um lugar. E vou mostrar isso hoje. O céu é um lugar. Não é algo etéreo. Não é algo de nuvem, onde se fica cantando corinho o tempo todo. É um lugar. E Jesus está construindo nesse lugar uma enorme cidade. Tá? Então, essa cidade vai descer. E provavelmente não vai ter ninguém para esperar essa big nave chegar. Né? Essa cidade enorme. É possível, sim. Eu não sei. Há certas coisas que a Bíblia não fala nada e tem que calar a boca quando a Bíblia cala. Mas vai ser um espetáculo fantástico. Certo? Os reformados vão ficar bravos comigo, porque eu sou mais literalista, ou trabalho com literalidade, mais do que a maioria dos reformados trabalha. A minha regra hermenêutica é esta: você interpreta o texto literalmente quando faz sentido. Quando não faz sentido, você tem que entrar para o lado figurativo, sem dúvida nenhuma. Mas a primeira maneira de entender o texto é literalmente. E muitos reformados, muitos calvinistas, que têm dificuldade de trabalhar com as coisas literais. E eu estou apanhando de alguns por me aventurar a trabalhar nisto. E um dos pontos difíceis para alguns entenderem, especialmente os chamados amilenistas, eu sou um deles, mas eu não gosto do termo, porque ele não é explicado devidamente. Mas essas pessoas têm dificuldade em entender que Deus vai trabalhar em alguma medida mais especial do que trabalha agora com Israel. E Deus, no meu entendimento, vai trabalhar com Israel, e Paulo está trabalhando com isso no capítulo 11, 9, 10 e 11 de Romanos. Eu estou estudando esse texto na minha igreja toda semana, eu tenho estudo bíblicos de Romanos, e eu estou nessa área, nessa parte do texto de Romanos. E estou trabalhando e estou aprendendo muito com Paulo, que Deus vai fazer uma obra. Deus endureceu os israelitas, Deus deu entorpecimento a eles, para que a igreja, para que os gentios chegassem ao conhecimento do Evangelho.
E eles se tornaram duros de coração, se tornaram surdos, se tornaram cegos às realidades espirituais. E por milênios, por 2 milênios ao menos, isso depois de Cristo, eles estão cegados ao Evangelho. Você vai a Jerusalém, porque tem muita gente que vai a Jerusalém, pensa, povo de Deus, coisa nenhuma. Eles são incrédulos. Eles ficam batendo a cabeça lá no muro de Jerusalém, esperando o Messias chegar. E eles não enxergam as realidades espirituais. Por quê? Deus deu espírito de sono, anestesiou-os e eles não conseguem ver. E geração após geração tem morrido incrédula. Mas Paulo fala, não vai ser para sempre assim. Paulo fala que Deus, antes da volta de Jesus Cristo, ele vai trazer muitos judeus à fé. Está lá nos versículos, leia para mim alguém em voz bem alta aí, que assim pode ouvir. Versículos 25 e 26 de Romanos 11 para mim, por favor. Rapidinho. Romanos 11, alguém leia, 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. O que ele vai falar agora aí, sobre a conversão de judeus, é um segredinho que não se conhecia até então. Ele chama de quê? Mistério. Vou contar um segredo para vocês, continue. Que veio endurecimento em parte a Israel. Veio endurecimento parcial. Parcial não é para sempre. Não é definitivo. É temporário, mas demora um bocado, mas é temporário. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Até que a igreja gentílica se torne a igreja mais bela que até agora houve. Plenitude não é quando o último dos gentios se converter, não. É quando ela estiver na sua condição plena. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então todo Israel será salvo. E Paulo vai buscar isso lá no profeta. Como está escrito. Virá, como é que é? De Sião. Virá de Sião o libertador. Que Sião é essa? A Jerusalém presente? Onde é que está Sião? Está no céu. Ele está lá em Sião, ele está construindo Sião. E quando ele terminar a construção de Sião, ele vai vir. Agora, eu não posso cair na besteira de dizer que a conversão desse judeu se dará depois da vinda de Cristo. Tá? Mas a redenção dos judeus será pela pregação do Evangelho de Cristo, e esse Evangelho vem daquele que está em Sião. Vem de Sião. Então, a salvação de judeus acontecerá quando o texto fala que virá de Sião o libertador. Mas se você for em Isaías 59, de onde ele tirou esta palavra, veja 59, 20 de Isaías. Paulo, ele altera um pouco o texto, na sua liberdade apostolar, coisa que eu não posso fazer, ele pode. Né? Veja o que ele fala aqui no verso 59, 20, que nós já lemos. Alguém leia. A Sião. Ali que Paulo fala, virá de onde? De Sião. E aqui fala, virá a Sião. Num lugar está falando de cidade, no outro está falando de povo. Tá? Virá a Sião aos de Jacó que se converterem. Portanto, eu só estou mostrando isso para mostrar que Sião, mais uma vez, é sinônimo de remidos e de lugar onde os remidos vão viver.